Pessoal, tudo bem? Voltamos! Vamos continuar. Agora a gente vai falar do objeto, da didática, que é o ensino, o processo de ensino. Então, aqui nos nossos slides, nós temos o seguinte: processo de ensino. O processo de ensino inclui os conteúdos, então vejamos, dos programas e dos livros didáticos. Tá? Então, ênfase aqui nos conteúdos. O que eu vou ensinar? Então, o processo de ensino se preocupa com o que eu vou ensinar. Inclui os métodos e formas organizativas do ensino, ou seja, como eu vou ensinar. As atividades do professor e dos alunos e as diretrizes que regulam e orientam esse processo. Tá? As atividades que está relacionada também ao como, as experiências que nós vamos oferecer e realizar com os alunos, que, por sinal, depende muito da relação construída entre professor e aluno, e as diretrizes que regulam e orientam esse processo. E no caso de diretrizes, nós temos, por exemplo, aquelas leis, as normas educacionais, a gente tem uma base nacional curricular, nós temos diretrizes que orientam o processo de ensino que o professor deve levar em consideração, e nós temos também dentro da escola uma proposta curricular, nós temos um projeto curricular que também tem ali as suas diretrizes, Ou seja, aquilo que precisa ser seguido também pelo professor, que serve de orientação para o trabalho pedagógico, para o processo de ensino. Definição. O processo de ensino é uma sequência de atividades do professor e dos alunos. Eu acho interessante quando o Libânio coloca sequência de atividades do professor e dos alunos, porque não é simplesmente uma sequência de atividades do professor para os alunos, porque o aluno participa, o aluno tem uma participação nesse processo, nessa sequência de atividades. Ali, nós já temos a ideia de um sujeito que participa, de um sujeito que aprende ativamente, tendo em vista a assimilação de conhecimentos. Ou seja, o tendo em vista é o que eu quero com o processo de ensino, que o aluno adquira conhecimentos, conteúdos, habilidades, desenvolva atitudes. Olha lá, e desenvolvimento de habilidades, por meio dos quais os alunos aprimoram capacidades cognitivas. Então, o ensino sem assimilação, ele não quer dizer nada. Em outras palavras, para ter ensino, é preciso que exista aprendizagem. É a aprendizagem que vai consolidar o ensino. Se não houve aprendizagem, não houve ensino. Então, eu preciso voltar o processo, eu preciso iniciar o processo novamente e ver de que forma que a gente pode melhorar. Tudo isso muito tranquilo, né, gente? Muito tranquilo. Então, assim, qual é a grande finalidade do processo de ensino? Que nós temos, de acordo com a definição que nós vimos, qual é a grande finalidade? É justamente proporcionar meios para que os alunos possam assimilar os conhecimentos de forma ativa, tá? Para que eles possam assimilar de forma ativa. Então, você coloca aqui, o processo de ensino oferece o quê? Meios, oportunidades para que os alunos possam assimilar os conteúdos, os conhecimentos de forma ativa. E como que funciona o trabalho aí do professor? O professor vai ser um mediador, não é? Um mediador. Então, nós sabemos que o professor, ele está entre o aluno e os conteúdos. É o professor que faz com que os alunos, ele organiza todo o processo e acompanha todo o processo para que o aluno tenha o melhor acesso possível aos conteúdos. Então, também isso é muito simples para nós, não é? O professor é um mediador. Professor mediador. E os alunos? Os alunos assimilam ativamente, aprendem ativamente, são ativos nesse processo. Tudo muito tranquilo. Vejamos condições internas e externas das situações didáticas. Condições internas e externas. Quais são as condições internas, Vinícius? Internas, a ação didática refere-se à relação entre o aluno e a matéria, com o objetivo de apropriar-se dela com a
Mediação do professor. A atuação do professor depende das condições internas dos alunos. Então, entender como o aluno aprende, o caminho que o aluno faz para aprender, é importante para o professor. O professor precisa se preocupar com o conteúdo? Sim. O que eu vou ensinar? No entanto, para que ele possa fechar o seu planejamento e entender melhor o como ele vai ensinar, que tipo de experiências ele vai realizar, enfim, ele precisa entender como o seu aluno aprende. Logo, o processo didático está preocupado com o conteúdo? Com certeza. O que eu vou ensinar, como eu vou ensinar, mas o processo didático também está preocupado com o aluno. É nesse momento que a gente vai saindo, nós vamos superando, por exemplo, as correntes tradicionais e até mesmo da educação renovada, porque o professor não se preocupa só com os conteúdos ou apenas com o processo metodológico, ele se preocupa com tudo. Ele se preocupa com os conteúdos, ele se preocupa com o processo metodológico, ele se preocupa com as características, as condições do seu aluno. E nesse caso, nós temos os processos avaliativos, que a gente estuda em outras aulas, né? Avaliação diagnóstica, por exemplo, para eu entender quem é esse meu aluno, o que ele já sabe, quais são os seus conhecimentos, o que ele apresenta ali de conhecimentos, de facilidades e de dificuldades, o que ele já sabe sobre um determinado assunto, para que o professor possa organizar de forma eficiente o processo de ensino. Então, aqui nós teríamos o que? As situações didáticas internas. Tá? A ação didática refere-se à relação entre o aluno e a matéria. E externas. Cada situação didática vincula-se a determinantes econômicos, sociais, socioculturais, objetivos, normas, estabelecidos conforme interesses da sociedade e seus grupos, e que afetam as decisões didáticas. Okay? Então, por exemplo, o professor às vezes vai fazer uma seleção de conteúdos. Hoje nós vivemos uma grande polêmica, não é? Quando a gente fala, por exemplo, de sexualidade, o ensino, o trabalho com o tema sexualidade na escola. Então isso é polêmico. Até que ponto eu devo trabalhar esse assunto? Para quais alunos? De que forma eu preciso trabalhar esse assunto? Um outro ponto é que existem diretrizes. Então nós temos, para a organização do processo didático, por exemplo, na educação infantil, nós temos 2 eixos norteadores das atividades na educação infantil, que estão nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, lá no artigo 9º, que são as interações e as brincadeiras. Então, o professor ele precisa organizar atividades que ofereçam interações e brincadeiras para a criança. Isso está nas diretrizes. Okay? E nós temos outras normas também. Então, nós temos os aspectos, os determinantes econômicos, sociais, socioculturais, objetivos, e nós temos também, além de normas, né? E nós temos também toda a expectativa gerada pela sociedade. E como nós vivemos uma sociedade muito polarizada, inclusive no aspecto político, não só cultural, mas político também, a gente percebe que existem várias discussões sobre o trabalho que é realizado em sala de aula, escola com partido ou sem partido. Aquilo que o professor fala, que ele entende que é, de repente, um discurso da emancipação para o aluno, para muitos é um discurso da alienação da esquerda. Às vezes, dependendo do discurso, é o discurso da alienação da direita. Né? Então, esses embates, eles existem. E tudo vai depender do contexto. Né? O professor ele precisa pensar qual é o contexto, o que eu preciso ensinar, quem é o meu aluno e o que o meu aluno precisa saber. Porque os alunos, vindo de condições socioculturais diferentes, classes sociais diferentes, às vezes ele tem necessidades diferentes também. Nós temos uma base nacional comum curricular, ou seja, o que todos precisam saber. E existem, obviamente, alguns pontos que acabam, vamos dizer assim, trabalhando o currículo de uma forma um pouquinho diversificada. Existe a parte diversificada do currículo, mas existem também ali algumas questões, assuntos que são muito referentes a cada contexto. Bom, para a prova, de uma forma prática, é isso. Existem condições internas e externas das situações didáticas. Tá? Vejamos aqui, gente, o processo didático como totalidade implica vincular conteúdos, ensino e aprendizagem a objetivos sociopolíticos e pedagógicos.
Então, numa educação, por exemplo, mais tradicional ou numa educação mais liberal, esses objetivos sociopolíticos eles não aparecem, né? Aparecem apenas os objetivos pedagógicos. Como nós estamos diante de uma proposta crítico-social dos conteúdos, aparecem os objetivos sociopolíticos também. E analisar criteriosamente o conjunto de condições concretas que rodeiam cada situação didática, que tem a ver, né, está relacionado a isso que eu acabei de falar para vocês. Sempre existe um contexto. Bom, aqui um ponto importante nós temos objetivos, o professor precisa ter clareza dos objetivos, eles estão no plano de ensino e nos planos de aula, e o professor vai então selecionar os conteúdos e a forma como ele vai ensinar esses conteúdos para justamente alcançar esses objetivos. O bom ensino, o ensino de bons conteúdos, de conteúdos vinculados à prática social, trabalhados de forma precisa pelo professor, com clareza, a partir de atividades significativas, aproximam os alunos dos objetivos sociopolíticos e pedagógicos. O processo didático desenvolve-se mediante a ação recíproca, olha essas duas palavrinhas que importantes, dos componentes fundamentais do ensino, os objetivos da educação e da instrução, os conteúdos, o ensino, a aprendizagem, os métodos, as formas e meios de organização das condições da situação didática e olha aqui quem não pode faltar, a avaliação. Então, no processo didático, que é um processo de reflexão, ou seja, o que eu preciso ensinar, como eu vou ensinar, tudo isso é levado em consideração. O processo didático desenvolve-se mediante a ação recíproca de todos esses componentes. Inclusive, vou dar um exemplo. Quando a gente fala de avaliação, eu estou falando também sobre autoavaliação do professor. Então, o professor faz uma avaliação do teu trabalho. Ele começa a perceber se os alunos estão aprendendo ou não. A gente tem avaliação diagnóstica, formativa, somativa. Você estuda isso nas aulas sobre avaliação especificamente. E o professor faz também uma autoavaliação, ou seja, com base nos resultados que eu tenho, no que eu estou observando, no rendimento dos alunos, será que eu estou oferecendo o melhor processo de ensino-aprendizagem para os alunos? Será que eu estou oferecendo as oportunidades? Será que eu estou atendendo às necessidades e expectativas dos alunos? Então, a avaliação é fundamental nesse processo didático. E a ação recíproca, por quê? Porque uma vez que o professor faz a sua autoavaliação e identifica outras possibilidades, ele percebe que ele precisa melhorar em alguns aspectos, ele volta para o processo de instrução, né? Ele reformula o processo de ensino e, no caso, reformula o processo de instrução. Ele faz diferente, ele oferece outras possibilidades para os alunos. Enfim, existe aí uma ação recíproca dos componentes fundamentais do ensino. E só para nós reforçarmos, quais são os componentes fundamentais do ensino, então, de acordo com o Libânio? São os objetivos da educação e da instrução, os conteúdos, o ensino, a aprendizagem. E quando a gente fala de aprendizagem, entram todas as teorias sobre aprendizagem, construtivismo, aprendizagem significativa, tudo aquilo que a gente estuda em teorias da aprendizagem, os métodos, as formas e meios de organização das condições da situação didática e a avaliação. Então, guardem bem esses componentes fundamentais do ensino, porque eles podem aparecer na sua prova, ok? O ensino tradicional, gente, vejam que para essa visão aqui, ele seria muito mais simplista. Tá? Por quê? Porque o professor precisa selecionar os conteúdos, transmitir os conteúdos, normalmente utilizando-se, né, da verbalização, e cabe ao aluno, e a responsabilidade exclusiva dele, memorizar esses conteúdos, aprender nesse caminho da memorização. Então nós temos aqui transmissão, memorização, processo mecânico. Um processo mecânico que envolve treino, repetição. Então seria muito mais simples o trabalho do professor numa perspectiva tradicional. O professor precisa selecionar os conteúdos e transmitir com clareza.
E aí a responsabilidade de aprendizagem, de memorização é totalmente do aluno. O professor praticamente não interfere, porque não é tanto o interesse dele. Se o aluno não aprender, é porque ele precisa estudar, então ele vai ser encaminhado para reforços, etc. E o professor continua avançando no seu processo. Então aquela situação que é até um pouco dialética de ir, vir, de reformular, de transformar, de se autoavaliar, ela não acontece tanto nessa perspectiva mais tradicional. Tá? Aqui a gente também precisa entender o seguinte: por que o processo didático é tão importante? Por que esses componentes fundamentais do ensino devem ser criteriosamente observados? Porque o aluno precisa aprender. A escola serve para isso. E o aluno precisa aprender, não é qualquer conteúdo, ele precisa aprender os conteúdos científicos, os conceitos, os princípios, os fatos, ele precisa desenvolver habilidades. Então, quando a gente fala, por exemplo, de habilidades cognitivas, de desenvolvimento cognitivo, nós estamos falando da formação integral do aluno que aprende os conteúdos científicos, desenvolve habilidades e desenvolve atitudes com base nessas aprendizagens. Logo, a escola precisa se preocupar em ensinar. O professor deve estar preocupado com isso. Então, aqui nós temos um ponto importante que também aparece na educação tradicional, que é ensinar a matéria. Ensinar a matéria é fundamental. Por isso que nós estamos tão preocupados com componentes fundamentais de ensino. Acontece que, por esse lado, por essa crítica que nós estamos vendo, na educação tradicional o professor foca no ensino, mas se não houve aprendizagem, isso não quer dizer que ele não tenha ensinado, porque quem fracassou foi o aluno. Aqui, na prática mais progressista, vamos dizer assim, nesse pensamento crítico social dos conteúdos, quando o professor ensina e o aluno não aprende, a culpa não é só do aluno. Aliás, não há ideia de culpa. O professor ele precisa, então, buscar outros caminhos, porque o professor é o mediador, o professor é o sujeito mais experiente da relação. Então, nesse processo de ensino, nós temos uma característica que é a solidariedade. Quando o aluno fracassa, ele não fracassa sozinho, o professor faz parte disso. Por isso que não existe ensino sem aprendizagem. Então, nós temos aí esse caráter solidário dentro desse processo de ensino. Eliminamos, então, o individualismo, não é? Bom, ensinar a matéria, tá? Sim, com certeza. E eu preciso, inclusive, tornar a matéria, o conteúdo, bem significativo e vivo para os alunos, tá? Então, aqui eu tenho que me preocupar com uma aprendizagem significativa, com conteúdo significativo, com um conteúdo vivo. E como que eu faço isso? Vinculando aquele conteúdo que eu estou estudando à prática social, às experiências dos alunos. E o objetivo é que, quando a gente fala de aprendizagem significativa, o aluno consiga ligar aqueles conteúdos que ele está estudando com as suas próprias experiências, com seus próprios conhecimentos, buscando uma transformação das suas próprias experiências e dos seus próprios conhecimentos, e conseguir enxergar também na realidade prática, na realidade cotidiana, aqueles conhecimentos que estão sendo aprendidos dentro da escola. Isso quer dizer conteúdo vivo, conteúdo significativo. O processo de ensino na escola, pessoal, falando de uma forma agora um pouco mais específica, o processo de ensino na escola. Bem, a unidade ensino-aprendizagem se concretiza na interligação de dois momentos indissociáveis. Então vejam que existe uma unidade, ensino e aprendizagem são coisas diferentes, mas se complementam. Não é? Então existe uma unidade, só há ensino se houver aprendizagem. Quais são os momentos indissociáveis? Não são momentos isolados. Transmissão e assimilação ativa de conhecimentos e habilidades. Mais uma vez, eu ensinei, se o aluno não aprendeu é porque ele não se esforçou, isso não existe. É óbvio que nós tendemos a dizer o seguinte, e o aluno desinteressado?
Para isso, nós precisamos ter todo um processo, né, que envolve relacionamento, ambiente, a construção de um clima favorável à aprendizagem, compreensão das diferenças e, obviamente, medidas que façam esse aluno se responsabilizar. É muito ruim quando nós percebemos que em muitas escolas o professor diz assim: ah, mas o aluno não se responsabiliza. A questão é, quais foram as medidas tomadas pela escola, pelo corpo de professores, pela coordenação, às vezes até em conjunto com as famílias, para que esses alunos comecem a participar? Ah, nenhuma. Por quê? Porque quando ele vem para a escola, ele já tem que ter essa responsabilidade. Essa é uma visão muito simplista da realidade, ainda mais de realidades tão heterogêneas que nós temos no nosso país. Então, quando a gente fala de unidade de ensino-aprendizagem, é óbvio que tem alunos que são desinteressados. A questão é quais são as medidas que a escola está tomando, que o professor está tomando para exigir mais desse aluno, para estimulá-lo. E não se trata apenas de ficar estimulando, hiperestimulando os alunos, mas também cobrando esse aluno. Quais são as medidas, qual é o diálogo que eu realizo com esse aluno para também cobrá-lo, mas mostrar para ele que vale a pena ele assumir essa responsabilidade e também fazer a minha parte oferecendo conteúdos significativos e vivos para esse aluno. Então vejam que o processo didático ele fica mais complexo por causa desse caráter de solidariedade. Eu sou também responsável pela aprendizagem do aluno e não ele sozinho. Então existe essa unidade, tá? A transmissão, ela obviamente tem que acontecer, mas ela é indissociada, ela está, né, diretamente ligada à assimilação ativa. Ensino tradicional, transmitir a matéria é uma grande preocupação. Isso é bom, né? É uma preocupação nobre aqui, essa responsabilidade que a escola e o professor assumem de transmitir a matéria. Mas aí vem a questão do como isso é feito, né? Exercícios repetitivos, memorização de definições e fórmulas, ensino restrito às paredes da sala, sem preocupação com a prática da vida cotidiana das crianças fora da escola. Paulo Freire chama isso de educação bancária, mas nós temos que entender que existe sim aqui um intelectualismo. A grande preocupação é que o aluno aprenda conteúdos. Nós não temos, muitas vezes, uma noção do quanto aquele conteúdo é ou não significativo para o aluno. E um outro ponto relacionado à assimilação ativa, né? Esse processo é um processo passivo de aprendizagem, não ativo. Então a gente precisa superar isso com base naquilo que a gente estuda na psicologia da educação, nas teorias de aprendizagem, que os alunos aprendem de forma ativa. Então eu preciso também romper com a aprendizagem passiva. Superação do ensino tradicional compreende ações conjuntas do professor e dos alunos. Então, o aluno participa, pelas quais estes são estimulados a assimilar consciente e ativamente os conteúdos e os métodos, de assimilá-los com suas forças intelectuais próprias, bem como aplicá-los. Olha que interessante, o aluno ele vai assimilar com as suas forças intelectuais próprias, ou seja, para ele assimilar, ele parte daquilo que ele já sabe. Então, nós temos aqui o caminho que ele utiliza, tá? O caminho cognitivo que ele utiliza, metacognição, inclusive, mais os conhecimentos prévios, que nós precisamos valorizar e explorar. Só que também ele precisa aplicar. Para aprender de forma significativa, ele precisa aplicar aquilo que se aprende, de forma independente e criativa, nas várias situações escolares e na vida prática. Esse é o grande exercício, a aplicação daquilo que está sendo trabalhado, em que o aluno, ao aplicar, ele tem possibilidades. Ele tem várias possibilidades de resolver problemas, de realizar atividades. Ele não precisa aplicar no sentido de memorizar e reproduzir verbalmente um conceito pronto. Nós estamos falando aqui de desenvolver, inclusive, competências para resolver problemas diversos a partir daquilo que se aprende dentro da escola. Então,
É preciso entender o processo de ensino como um conjunto de atividades organizadas do professor e dos alunos, visando alcançar determinados resultados, domínio de conhecimentos e desenvolvimento das capacidades cognitivas, tendo como ponto de partida o nível atual de conhecimentos do aluno, seus conhecimentos prévios. No caso, para o Vygotsky, o seu nível de desenvolvimento real, experiências, aquilo que ele tem de experiências e de desenvolvimento mental dos alunos. Então, o ponto de partida é muito importante para que o aluno aprenda ativamente. Respeitar esse ponto de partida. Quais são as experiências, o que meu aluno já sabe, o que ele já conhece, como ele aprende. É o primeiro degrau e é a partir desse degrau que o aluno vai continuar aprendendo. Então, no que diz respeito à aprendizagem, nós temos a aprendizagem casual, também chamada de aprendizagem espontânea, ela foi reconhecida por diversos autores, como por exemplo por Vygotsky. Essa aprendizagem espontânea acontece informalmente e nós temos a aprendizagem organizada. O papel da escola está aqui. Não que os alunos não aprendam espontaneamente dentro da escola, nas suas relações, sim, mas o papel da escola é organizar a aprendizagem. Tem por finalidade específica aprender determinados conhecimentos, habilidades, normas de convivência. Então, a aprendizagem organizada leva para o aluno normas de convivência, leva os conhecimentos científicos, os saberes disponíveis na sociedade. É na escola que são organizadas as condições específicas para a transmissão e assimilação de conhecimentos e habilidades. É na escola que nós realizamos a educação formal, a educação intencional, a educação com objetivos. Então, ela é intencional e formal, porque existe também a educação não formal, que também é intencional, mas não é formal, está fora da escola. Aqui, tranquilo, não é? Para que serve o ensino? O ensino serve para que a gente possa ajudar os alunos a transformar suas capacidades, e isso depende de uma aprendizagem organizada. O que se aprende na escola? Conhecimentos sistematizados, fatos, conceitos, princípios, métodos de conhecimento, habilidades e hábitos intelectuais e sensório-motores. Então, o que se aprende na escola? Aprende-se conteúdos conceituais, habilidades, procedimentos, saber fazer, conteúdos procedimentais, atitudes, conteúdos atitudinais. É isso que se aprende na escola. E depois nós vamos ver que cada conteúdo desse tem os seus objetivos específicos, mas eles são trabalhados de forma integrada. E a assimilação ativa é o que nós buscamos, né? Processo de percepção, compreensão, reflexão e aplicação que se desenvolve com os meios intelectuais, motivacionais e atitudinais do próprio aluno, sob a direção e orientação do professor, ou seja, da pessoa mais experiente. Do professor mediador. Ok? Então, a aprendizagem é uma relação cognitiva ali entre o sujeito e o objeto de conhecimento. O aluno, enquanto sujeito conhecedor, ele realiza a atividade, ele pratica a atividade em relação ao objeto. A assimilação ativa é isso, é o aluno se esforçando, ali utilizando seus esquemas, suas estruturas, com o auxílio do professor para entender um objeto, e não simplesmente recebendo um conteúdo já pronto e acabado. Ok? Então, pessoal, nós temos aqui conteúdos, informações muito importantes sobre o processo de ensino, e depois você vai, com as demais aulas do nosso curso, você vai complementando. Por exemplo, quando recorre às teorias da aprendizagem, lá nós vamos ter uma série de autores, né, as teorias, as propostas desses autores para nós entendermos mais sobre o processo de aprendizagem do aluno, sobre esse processo de assimilação, etc. Eu vou fazer uma pausa agora e a gente já volta para estudarmos a partir de agora objetivos, conteúdos e metodologia.